aqui é a Marcela, do Lavanda Tarô. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. A leitura de hoje é para a gente renovar o tema dos pensamentos dessa pessoa em relação a você, tá? Ver se ela pensou, como que ela pensou, né? A respeito de vocês ou da situação de vocês, tá? A gente vai ter duas opções, deixa eu escolher as opções aqui, a branca e a amarela, tá? Eu vou tirar uma carta para ler no final, uma orientação para você, tá? Vou tirar uma carta para cada um e vou deixar separado, tá? A gente tem a primeira opção, a amarela, a segunda é a branca, tá? Você só precisa ter em mente, tá? Que essas leituras, elas são coletivas, então não vai bater 100% com a sua situação. Você precisa adaptar, né, a situação, a pessoa que você está trazendo para cá, ou o tempo de afastamento, por exemplo, tá? São muitas energias assistindo, então você precisa fazer essa adaptação, tá? Você pode assistir as duas, né? Botar situações diferentes em cada uma delas, você só precisa se concentrar bem, né? Na hora de trocar a opção, porque senão vai permanecer, vai prevalecer a energia, né, daquilo que você precisa realmente receber de informação, tá? Então se concentra bem se você quiser botar situações diferentes em cada opção, tá? Então eu vou dar um tempo para você se concentrar, você escolher, também vou aproveitar e vou me concentrar aqui. E aí depois a gente tira uma carta para cada opção, tá? Pensa na pessoa. Então, ó, primeira opção amarela, segunda opção branca, vou tirar uma carta para cada. Olha só. Mais um tempinho para você mentalizar, escolher o que você quiser, para a gente começar a leitura. Ok? Vamos ao primeiro grupo, esse aqui vai ficar guardado aqui do lado. Aqui. Consulentes 1. A pessoa pensou como pensou. Consulentes 1. A pessoa pensou como pensou. Temperança. Começa bem, né? Pensou com calma, com tranquilidade, com harmonia. Bem positivo. Apesar de que já pode estar demorando um tempo aí, de repente sem contato, para resolver alguma coisa, né? Cavaleiro de Espadas, talvez objetivando fazer uma procura.
Ou tentando ter um entendimento das ações anteriores, né? De repente foi muito rude, muito cortante antes, né? 7 de espadas, pode ter tido traição, deslealdade, né? Então, assim, por que vem a temperança? Porque a temperança é a cura dessas atitudes ruins que essa pessoa teve com você, tá? Então, ela pensa que ela foi rude, né? Que ela teve atitudes intencionais. Então, aqui a atitude intencional pode ser qualquer coisa, né? Então, ela pode ter exibido foto com outra pessoa na internet para te magoar, ela pode ter mandado mensagens grosseiras para te magoar, pode ter feito um corte sem muita explicação para te atingir, tá? Ter tido atitudes talvez desleais com você conscientemente. Isso aqui tá tudo consciente, ninguém aqui tá de maluco nessa situação não, tá? Essa pessoa sabia o que estava fazendo. Então, se mentiu, se ocultou, se traiu, né? Se ficou com outras pessoas ou se simplesmente traiu a sua confiança de alguma forma, tá? Ela sabia muito bem o que ela estava fazendo, tá? Então, aqui, o que ela pensa? Eu preciso melhorar como pessoa. Eu fui uma pessoa muito ruim, né? Com o consulente 1, agi mal, não fui leal, né? Não fui parceiro, né? Tive atitudes cortantes, frias, né? Para algumas pessoas até grosseiras, né? Com o objetivo de atingir o consulente 1. Então, assim, essa pessoa tá num momento em que ela tá confrontando as sombras dela, né? Então, é um processo de cura difícil, onde você identifica que você é uma pessoa que teve atitudes muito erradas numa situação e talvez leve tempo para você se tornar ou uma pessoa melhor ou de repente leve tempo para que o consulente 1 perdoe essa pessoa dos erros cometidos, tá? Vamos ver o que mais que sai aqui. Então, assim, o que essa pessoa pensou? Essa pessoa pensou bastante nos erros que ela cometeu, né? De que faltou equilíbrio na hora de agir com você. Ela agiu de forma desequilibrada, né? E por que disso? Porque ela sente falta. Carta da saudade, o 6 de copas, né? Ela sente uma conexão forte com... já tem muito tempo que a gente está afastado e ela não consegue esquecer você, né? Então, é uma conexão forte que ela sabe que ela estragou. Então, a saudade que ela está sentindo de você está promovendo um processo de, como é que eu vou dizer? Autoanálise de atitudes, né? Então, a pessoa está começando a voltar no tempo e ver o que ela fez de errado, né? Os erros cometidos, as atitudes ruins, as atitudes grosseiras, as mentiras, as ocultações, tá? E tudo isso, de alguma forma, tem a ver com algum tipo de sabotagem também, né? Então, assim, é uma pessoa que pode ter sido uma relação muito desequilibrada, quer dizer, faltou temperança, faltou tranquilidade aqui, né? Para resolver as coisas. E agora ela está sentindo que ela precisa se harmonizar e se equilibrar porque ela sente sua falta, né? Mas as atitudes dela impossibilitam de repente um retorno, uma procura, né? Foram atitudes muito ruins. Então, a distância, o tempo de distância que promovem uma saudade, né, aquela coisa do sentir falta do interagir com você, estão obrigando essa pessoa a fazer uma análise profunda das suas atitudes. Isso vai acabar muito rápido? É bem possível que não, né? Porque se é uma pessoa que tem constantemente atitudes erradas com os outros, para ela modificar isso leva tempo, né? Mas só o fato dela estar confrontando isso já é uma coisa muito importante, tá? Então é aquela coisa, eu faço um monte de coisa errada e depois a pessoa se afasta, eu fico com saudade, né? Então eu tenho que pensar antes de agir, né? Eu tenho que ter mais equilíbrio antes de tomar uma atitude.
deu vontade de procurar. Então, aqui vocês estão afastados. Estão afastados já tem um tempo, tá? E sem contato, porque a vontade dela é de procurar você, de mandar mensagem, de conversar, inclusive de dizer que tá com saudade e talvez, se o processo dela de cura já tiver muito adiantado, para algumas pessoas até admitir os erros cometidos, mas isso é mais difícil, né? Não é todo mundo, perdão, que se eleva no processo a ponto de fazer isso, mas algumas pessoas conseguem. Aí foi o que eu falei, essa pessoa, ela tá te observando à distância, ela tá te stalkeando, tá? Página de espadas. Pra quê? Pra traçar uma estratégia de procura, tá? Sai do lado da carta da procura, da mensagem. Então, assim, eu cometi muitos erros, mas eu sinto falta do consulente 1. Mas se eu procurar o consulente 1, que receptividade eu vou ter, né? Consulente 1 vai me soltar os cachorros? Ou vai me bloquear? Ou vai dizer que não quer conversa? Então, essa pessoa, ela tá tentando ter moderação na vontade dela de procurar. Então, além dela estar enfrentando as dificuldades dela de caráter, tá? Ela tá enfrentando um medo de te procurar, porque ela não sabe como que você vai reagir, tá? Então, ela tá tentando ser moderada. A vontade dela é de ir até você e acabou, tá? Mandar mensagem, conversar e acabou. Não é o que ela vai fazer. Não me parece que ela sente a vontade para fazer isso, tá? Então, ela tá tentando arranjar uma melhor forma, uma forma, perdão, uma forma mais planejada de fazer essa procura, tá? Então, como que ela faz isso? De uma forma bem infantil. Ela fica te observando de longe, observando o que você está postando, pegando informação daqui e dali de pessoas que são, de repente, amigos em comum ou familiares, alguma coisa assim, para traçar uma estratégia, quer dizer, para perceber o melhor momento de abertura da sua parte, né? Então, eu acho que agora, de repente, se eu procurar o consulente 1, eu vou ser mais bem recebido depois das bobagens que eu fiz, né? Então, ela observa de longe, essa pessoa tá te observando de longe, com o intuito de traçar uma estratégia para te procurar, tá? Mas ela não tem intenção, né? A temperança quebra a velocidade do 8 de paus, que é uma carta muito rápida. Se não tivesse nada disso aqui em cima, eu diria para você que a intenção dela é de procurar muito rápido. Só que ela não vai fazer isso. Ela quer, mas ela não vai, tá? Ela vai controlar os impulsos dela na tentativa de fazer uma procura mais certeira, né? Num momento em que ela sinta que há mais receptividade da sua parte. Página de paus. Aqui essa pessoa tem, né, teve com você, né, muita comunicação baseada no desejo, né? Ela te procurava só quando ela estava afim, é a sensação que me passa, né? Então era uma pessoa que já tinha um comportamento infantil, ela continua tendo um comportamento infantil, né? Porque ela planeja de forma infantil te abordar para conversar, e ela, na verdade, o que ela enxerga, o que ela pensa das atitudes erradas dela, é de que ela era uma pessoa infantil que só te procurava na base do desejo, né? Talvez sabendo que você queria algo mais, talvez até prometendo algo mais e nunca cumprindo, né? Então, a comunicação entre vocês era uma comunicação constante, porque o página de paus procura quando quer, né? Então, assim, era uma comunicação constante, né? Vocês estavam sempre interagindo entre vocês, por isso que a falta de interação faz ela sentir falta, tá? Só que ela tá tentando não fazer uma procura do mesmo jeito que era antes, porque do mesmo jeito que era antes, ela já entendeu que não é legal com você. Então ela quer te fazer uma procura te oferecendo algo diferente, mas me parece ser muito difícil para essa pessoa, né? Tanto que ela tá levando um tempo, tá? Para achar o melhor momento para fazer isso.
Mas o objetivo dela é resolver essa saudade, tá? Ela tem como objetivo fazer uma procura certeira, o que eu já tinha falado aqui. Ela não vai te procurar no impulso, tá? Porque ela não quer correr o risco de fazer uma busca até você e isso não dar certo, tá? Essa busca se reverter numa briga, num desentendimento, ou num bloqueio, né? Num afastamento mais definitivo, tá? Na cabeça dela. Por quê? Porque ela quer que essa busca seja bem sucedida para que vocês consigam retomar a conexão de vocês, tá? A vontade é de retomar agora, tá? Mas ela já teve um entendimento que para ela ter sucesso neste retorno, ela precisa ter calma, tá? Calma nessa procura. Não pode procurar de forma impetuosa. Se procurar de forma impetuosa, não vai dar certo. Então, precisa de temperança para ter uma vitória, tá? Então, ela já teve esse entendimento. Então, você já pode estar esperando algum tempo essa pessoa te procurar para conversar e tal. Ela vai fazer isso também baseado na análise que ela está fazendo da sua receptividade. Então, se você estiver postando um monte de coisa reativa em rede social, essa pessoa não vai te procurar nunca, tá? Então, você precisa também fazer uma análise disso, né? Do que você tá mostrando para essa pessoa de abertura, para que ela se sinta forte o suficiente para procurar por você. Ah, mas eu não quero mais, ok. Tá? Mas o que ela pensa é em procurar, tá? Aqui, de alguma forma, né? Para algumas pessoas, ela tem um entendimento que não dá para ela mandar o mesmo tipo de mensagem que ela mandava antes, só querendo se dar bem. Por isso ela traça uma estratégia, né? Ela tá tentando criar uma forma de te abordar que seja diferente do que ela apresentava antes, egóica, baseada no desejo, fazendo só o que queria, baseada na vaidade, tá? Não, agora ela quer fazer uma aproximação que demonstre algo diferente, talvez demonstre a saudade que ela sente, tá? A vontade de se comunicar, talvez mostre ela mais calma, mais equilibrada do que era o cavaleiro de espadas que ela era antes, tá? De repente rude, ou frio, ou distante, né? De alguma forma. Então ela quer mostrar para você que ela tá melhor, que ela cresceu como pessoa, né? Que ela não vai ser desleal, que ela não vai, né? Então isso leva tempo, tá? Quer dizer, a própria pessoa tem consciência de que esse tipo de coisa leva tempo, né? Para ela ganhar a confiança do outro é difícil, né? O que mais? Essa pessoa pensou. Solente zoom. O sol, aqui realmente, né? Ainda tem um pouco de ego, tá? Essa iluminação, essa claridade aqui, o sol pode dizer várias coisas, tá? Então, por que não procura logo? Fez muita besteira, já identificou que fez muita besteira, por que não dá a cara a tapa de fazer uma procura e, né, lide com o que vai receber de volta? Nem todo mundo é assim, essa pessoa ainda tem um pouco de vaidade aqui, tá? Um pouco de vaidade, então na cabeça dela, ela pode fazer uma procura mais equilibrada, né? E mais estrategiada, porque ela também não tem necessidade de ser escorraçada por você. Então ela ainda tem, né, o amor próprio dela, né? Não, eu quero entrar em contato, mas também não quero ser esculachado, né? Então, de alguma forma, o ego dela também está promovendo essa lentidão de procura, tá? Por isso, tanta estratégia. Além disso, o que me passa aqui
é que essa pessoa realmente, de forma intencional, te escondeu muita coisa. Ela tem muita coisa para explicar, tá? Para clarificar para você. Então, assim, essa procura que ela vai fazer, ela precisa estar pronta para falar a verdade. Ela precisa estar pronta para esclarecer as suas dúvidas, para responder as suas perguntas e para esclarecer o que ficou oculto antes. Então, assim, será que ela, dentro do ego dela, é preparada para isso? Ela está se preparando para isso, que pode ser uma coisa que não seja muito fácil para ela, tá? E a carta do Sol mostra também a vontade de fazer dar certo, né? A procura com a intenção de ser bem-sucedido, tá? Aqui tem o 5 de paus, que é a competição, a competitividade. Aqui vocês tinham, talvez, tiveram algum desentendimento ou algum conflito de interesses aqui, porque você queria uma coisa e a pessoa queria outra, tá? E aí você queria viver essa conexão e essa pessoa queria viver o ego dela, viver os desejos dela, tá? Então aqui é nítido, tá? Nítido que essa pessoa tem medo de te procurar, depois dos erros cometidos. Ela tem medo de te procurar e vocês brigarem, tá? Por isso que ela quer, está levando tempo para traçar uma estratégia de uma aproximação que te amance de início, ao invés de promover o mesmo papinho mole de sempre, que de repente pode te irritar, né? E aí vocês podem brigar e ela pode perder talvez a última oportunidade que ela tenha de esclarecer as coisas com você, né? Conversar com você, voltar a ter o contato, voltar a te ver, tá? Então aqui há um medo do conflito, tá? Peraí, olha só. A carta da lua, essa pessoa tá muito confusa de que em qual momento ela deve fazer essa procura, tá? Ela tá bem confusa. O que me parece aqui é que de repente você realmente não quer mais conversa com essa pessoa, você não tá abrindo muito das suas coisas para ela, tá? Ela de repente te observa de longe, não consegue enxergar muito bem em que momento você está, se você tá aberto para um diálogo ou não, se você seguiu a sua vida ou não, tá? A carta da lua também indica que essa pessoa era uma pessoa que não tinha um comportamento transparente com você, a lua e o sol. Então ela tem que voltar para clarear as coisas, tá? Era uma pessoa que deixava você no escuro antes, agora você deixa ela no escuro. Ela não sabe bem o que esperar da sua reação, porque você não tá abrindo muito para ela das suas intenções, tá? Então, essa pessoa, enquanto ela se sentir confusa, ela vai continuar com medo da briga. Então, dificilmente ela vai procurar, tá? Ela vai esperar o melhor momento, né? Para fazer essa procura. Além disso, a carta da lua mostra também, né? O trabalho de sombras aqui, que essa pessoa tá fazendo realmente um trabalho importante de autoanálise dos erros cometidos. A carta da temperança já falava isso. Então, essa pessoa está em processo de cura, de entendimento das atitudes erradas, tá? Mas isso não é uma coisa 100%, ela não volta modificada, né? Hoje ela tem um entendimento com o trabalho que ela tem feito de autoconhecimento, que os erros que ela comete deixam ela se sentindo melancólica, sozinha, abandonada, né? Ela fica com saudade do outro porque ela não consegue ser uma pessoa transparente, não oferece essa transparência para o outro e acaba ficando na saudade, né? A outra pessoa vai embora, se cansa de ficar na escuridão, né? E essa pessoa acaba também se sentindo dessa forma, né? Também fala um pouco da melancolia, da tristeza, né? Do se sentir sozinho, se sentir abandonado, tá? Então é aquela coisa, essa pessoa está confrontando as sombras dela, né? Então, uma vez que eu cometo tantos erros, eu acabo me sentindo, eu fico sozinho, né? Então, se eu quiser
manter alguém de forma saudável na minha vida, eu preciso oferecer mais transparência, mais entrega, mais luz, menos competitividade, aquela coisa de sempre querer estar certo, né? De sempre querer que seja feita da forma dele. Então, assim, essa pessoa está começando a ter o entendimento disso, tá? Por quê? A saudade, a falta que você faz, está forçando essa pessoa a fazer esse trabalho, tá? Vamos ler aqui a sua orientação. Tempestade, todo furacão acaba. Cadê o livro? Carta 44. Mostrei a carta aqui. Tá bonito aqui. Vamos lá. Tempestade, todo furacão acaba. Justo quando você pensava que as coisas iam melhorar, vem um furacão de dor. Agora você está exausta demais de tentar sobreviver. Fique certa de que as nuvens estão finalmente começando a se dissipar, abrindo espaço para o tão esperado sol. Como as nuvens, você deve também deixar as dores presentes e passadas para trás, de modo a abrir espaço para algo melhor. Aqui tem as duas possibilidades: o abrir espaço para algo melhor, né? Se livrar das dores do passado, abrir espaço para algo melhor, ou abrir espaço para um retorno modificado dessa pessoa, ou abrir espaço para alguém novo, tá? Mas o mais importante é sair dessa exaustão que essa interação com essa pessoa deixou em você. Você ficou muito cansada, a tempestade está passando, tá? O pior está passando. E aí fica a seu critério. Ou você dá uma abertura para essa pessoa mostrar ao que veio, né? Ah, eu vim melhor, vim para fazer diferente, né? Vim para trazer felicidade, não quero briga, já entendi uma série de coisas. Ou então, se você já desistiu dessa pessoa, seguir em frente. Abertura para novas possibilidades, tá? Essa foi a primeira leitura, já voltamos com a segunda. Vamos ao grupo 2, pirâmide branca, sua carta, vou deixar sua carta aqui. Vamos lá, consulente 2. Pensou em você como pensou? Consulente 2. Dez de copas. Começa bem, né? Só não sei se essa pessoa estragou isso ou se ela tá com vontade de manter isso. Cavaleiro de ouros. Lerdo, né? Aqui temos o amado Lerdo. Indeciso, 2 de ouros. Devo, não sei. Devo assumir esse amor, não sei. Caiu um monte de carta. Peraí. Né? Teve dificuldade de entregar algo mais sólido, né? Porque ficava na dúvida, não sabia se ia conseguir, se ia dar conta, né? Pode ter sido bastante assustador ter um entendimento, né, da magnitude do sentimento, né? Esse amor era muito grande, talvez não identificou a magnitude disso antes, está começando a identificar agora. Se vocês estão juntos, pode estar começando a pensar em oferecer algo mais sólido, mas ainda está pensando nisso, ainda não sabe se deve ou não. Aqui teve traição, né? A carta do diabo.
Teve mentira, teve traição. Mas aqui pra mim, quem já teve um relacionamento, essa pessoa te traiu muito. Mentiu, né? Era muito apegada às questões da matéria, então ao sexo, ao dinheiro, né? Tava muito focado nesse tipo de coisa e acabou deixando o coração de lado, né? Não te valorizou, né? Acabou tendo dificuldade de lidar com esse lado mais denso, mais sombrio que ele tem dentro dela para viver esse amor pleno, né? Você vê até pela cor da carta, né? Que diferença de energia, né? Aqui você tem o casal acorrentado, aqui você tem um casal livre, num ambiente limpo, claro, né? A própria energia da carta é diferente, tá? Então, assim, se vocês tinham uma relação, essa pessoa traiu essa relação de alguma forma, tá? Não te valorizou, ela não conseguiu se equilibrar dentro dela, ela tem coisas dentro dela que foram mais fortes do que o amor que ela sentia, né? Do que a relação que vocês tinham. Se vocês não tinham uma relação, né? Mas vocês tinham um sentimento forte um pelo outro, essa pessoa, por conta de atitudes densas dela, tá? De todo tipo, principalmente manipulação aqui, ela estragou esse 10 de copas, né? Então vocês tinham um potencial grande de serem algo mais estável, algo mais firme, né? Que essa pessoa podia ter te oferecido, ter te valorizado e ela te desvalorizou, mentindo, traindo, ocultando coisas, te manipulando, né? No sentido de fazer você acreditar que vocês teriam algo mais sólido. Isso nunca acontecia, quando na verdade ela não tinha certeza, tá? Se ela queria bancar algo desse tipo, tá? O que essa pessoa pensa? Essa pessoa pensa nisso com obsessão. Então, ela pensa em você, ela pensa na situação de vocês de forma obsessiva, principalmente se foi ela que estragou as coisas com atitudes erradas, tá? Por quê? Porque essa obsessão vem da identificação dela de que ela pode ter perdido o amor da vida dela, tá? Com essas atitudes. Então ela se tortura com isso, tá? Ela se tortura em pensar por que eu agi dessa forma, por que eu não me equilibrei antes, por que eu não consegui organizar a minha cabeça para parar, sossegar e viver esse amor. Então se ela pensa muito. Ela pensa muito, se torturando com os erros cometidos, e isso deve estar chegando até você. Ela fica angustiada, e essa angústia deve chegar até você. Ela tem insônia, isso deve chegar até você, né? A tristeza deve chegar até você, você deve sentir também. Cinco de copas. Preciso falar mais alguma coisa? Tem arrependimento aqui por não ter bancado 10 de copas de vocês, tá? Ou por ter estragado 10 de copas, caso vocês já tivessem, tá? Aqui tem uma questão de desvalorização. Essa pessoa não é só uma estabilidade, uma solidez relacional. Tem uma questão de desvalorizar você, tá? Não ter dado valor àquilo que você oferecia ou aquilo que você fazia por ela. Não ter valorizado o amor que vocês tinham, o sentimento que vocês tinham, e agora está arrependido. Então pensa obsessivamente, porque se arrepende daquilo que estragou, tá? E pensa tanto que prende você nisso, a justiça. Meu Deus do céu. Essa pessoa está se torturando, essa pessoa pensa, tá? Nesse momento, você precisa fazer uma limpeza urgentemente da sua pessoa. Peraí que eu tô derrubando tudo aqui. Tá? Porque essa pessoa pensa
que assim, se vocês estão separados, se você não quer mais nada com ela, se você cortou ela da sua vida, isso é justiça. Justiça divina, ou é justo com você, é colheita, ela tá pagando o que ela fez, tá? Sai embaixo da carta do Cavaleiro de Ouros. Então, assim, eu demorei tanto para botar minha cabeça no lugar que agora isso acabou e, né, eu tô pagando aquilo que eu fiz, tá? Tô pagando os erros cometidos, tô pagando o meu comportamento mentiroso, traíra, tá? Aqui tem uma tortura psicológica impressionante. Essa pessoa está se torturando pelos erros cometidos, tá? Se você seguiu a sua vida, já está com uma outra pessoa que está te oferecendo aquilo que você merece, é justo. Essa pessoa pensa isso também, que você tá certo, tá? Seguir a sua vida. Então, se você agiu em ir embora e procurar validação da pessoa que você é em outro lugar, você tá certo de ter feito isso, porque essa pessoa não te ofereceu isso de alguma forma, tá? Deixa eu ajeitar aqui, tá? Então, ela tá colhendo o que ela plantou, né? E ela tá pensando nisso de uma forma muito negativa, torturante, tá? Rei de espadas, aqui, ficou racional, sai do lado da justiça também. Foi extremamente racional para lidar com a situação de vocês, né? Então, no momento em que a situação de vocês precisava ser equilibrada e essa pessoa precisava tomar uma decisão do que fazer na situação de vocês, ela agiu pela cabeça, ela agiu pelo mental, tá? Aqui, para piorar a situação, ela pode ter cortado você de uma forma muito drástica, né? Pode ter sido muito fria, pode ter sido, né, cortante no sentido de não explicar muita coisa, não dizer muita coisa, agir de forma fria com você, distante, muito racional nas decisões e na interação com você. Aí você vai procurar coisa melhor em outro lugar, ela acha que ela tá pagando justiça pro Rei de Espadas, tá? Justiça para ele. Então, justiça divina. É a colheita do Rei de Espada. Então, fui ser frio e calculista, agora eu tô pagando. E pagando mal, sofrendo de arrependimento. Não sabe o que fazer, 2 de espadas. Tem medo de procurar, tem medo de agir, tá? Tem medo de conversar. Aqui, mais uma vez, uma leitura surpreendente no sentido de que um rei de espadas não sabe o que fazer, não sabe como agir, que é o rei da estratégia mental, né? Então, assim, quanto mais ela tem medo de procurar, tem medo de tentar retornar para esse 10 de copas, mais neurótica ela fica. Aqui também tem a distância. Se ela tá vendo coisas da sua parte, você seguindo a sua vida, tem a possessividade também, né? Você não tem direito de seguir a sua vida. Não é possível que você esteja feliz com outra pessoa. O que eu faço agora? Então, quanto menos atitude essa pessoa tem, mais neurótica ela fica. Quanto mais medo ela tem de agir, mais neurótica ela fica, mais arrependimento, mais colheita, tá? Aqui, né, tem um pensamento constante, dia e noite, sobre isso, sobre a perda desse 10 de copas, o arrependimento sobre isso, o fato dessa pessoa achar que ela tá pagando os erros que ela cometeu, falta de atitude, falta de posicionamento e de valorização, frieza, falta de decisão e posicionamento. Então, ela pensa muito, né, que ela não agiu, primeiro, de forma correta,
né? Com as atitudes que ela devia ter tido na época, ela não agiu, ela teve medo, agora tem medo de fazer uma procura, tá? Ela me parece parada. Quanto mais parada ela fica, mais neurótica ela fica. Uma tortura psicológica e mental pelos erros cometidos. Consulente 2. O que mais que sai aqui para clarificar? Quatro de copas, tá entediado, tá? Essa pessoa podia ter atitudes com você naquela de eu fico com outras pessoas e se você não quiser mais nada comigo, o que vem depois é melhor, ou vou ficar com 1 milhão de pessoas e vou me sentir satisfeito, sendo que todas as experiências seguidas não trouxeram a felicidade e a completude que você oferecia, principalmente emocional, tá? Então essa pessoa hoje se arrepende porque ela se sente entediada na vida afetiva dela. A vida afetiva dela tá uma porcaria. Ela pode estar até transando com Deus e o mundo, mas ela tá vazia no afetivo dela, tá? E isso é o quê? Isso é colheita. Tá colhendo o que plantou. Peraí que virou carta aqui. Virou muito. Não aceitar não. O dependurado. Então, essa pessoa, ó, render-se, tá? Essa pessoa, ela precisa se render ao novo pensamento, ao novo entendimento, ao entendimento que ela tá tendo das atitudes erradas dela, né? Então, assim, ela não se rendeu aos sentimentos antes, né? Achou que o que vinha depois era melhor, ou sei lá, a vida de farrinha dela era melhor, sei lá o que, medo de amar, medo de se entregar, agia friamente, não demonstrava os sentimentos, agora ela se sente presa a você. O emocional dela, ela pode estar pintando e bordando, o emocional dela está preso em você, tá? Ela está começando a ter a percepção de que ela vai ter que se render a isso, porque senão ela vai ficar infeliz o resto da vida, tá? Se render aos sentimentos. O mago vai ter que agir, vai ter que botar para acontecer. Ela realmente era bem manipuladora, né? Manipulava a situação de vocês. Bem racional, você talvez fosse muito emocional, né? Mas essa pessoa com medo de se entregar manipulava bastante a situação. Então aqui ela sabe que quem tem que agir é ela, tá? Se ela quiser retornar para sua vida, ela tem que criação. Ela tem que manifestar isso, tá? Então, se ela quer um retorno, se ela quer se render a esse amor, se ela já tem a percepção que o afetivo dela tá preso a você, é ela que vai ter que manifestar isso aqui, porque você já pode ter aturado bastante, agora você não se movimenta mais, se bobear nem quer mais, né? Então, se ela quiser, o que ela pensou? Que se ela quiser reverter essa situação e fazer um retorno para sua vida por conta do arrependimento e o sofrimento que ela tá vivendo, tá? Por estar arrependida, essa pessoa que sofre, tá? Essa pessoa é uma pessoa muito mental, então ela pensa dia e noite, tá? Nessa situação. Para ela reverter isso, tá? E se render ao amor que ela sente por você, ela tem que manifestar isso. É ela que vai ter que procurar, é ela que tem que correr atrás, é ela que tem que dizer que ama, é ela que, entendeu? E isso é uma coisa difícil para ela, né? Porque ela é muito mental. Então, admitir isso é uma coisa difícil, mas ela já tem esse entendimento de que é ela que tem que correr atrás, tá? Vamos ler o seu recado aqui. Jardim. Algo adorável irá acontecer de tudo isso.
algo adorável irá crescer. Eu tô muito cega. Irá crescer de tudo isso. Carta do Jardim, número 15. Eu acho que vai crescer você mais forte, né? Depois de tudo isso, cresce você mais forte. Jardim, algo adorável irá crescer de tudo isso. Podemos ficar sentadas aqui, lidando com a nossa dor, ou então aprender a fazer algo adorável crescer disso tudo. Pronta ou não, é tempo do próximo capítulo da sua vida. Então, solta essa situação, tá? Faça o que você sentir que mais precisa fazer para auxiliar sua cura, mesmo que isso pareça egoísta. Às vezes é necessário ser um pouco egoísta para fazer o que vai funcionar a longo prazo. Agora, preocupe-se em focar em você. Então aqui a primeira coisa, não sei se você vai, né? Um próximo capítulo pode ser uma nova chance a essa pessoa, ou uma nova pessoa, ou você ficar sozinho se curando por um tempo, né? Que também é um direito seu. Ninguém aqui tem obrigação de estar sempre acompanhado para ser feliz, né? Isso não existe, né? Então você pode estar sozinho e tá pleno, tá? Agora, a primeira coisa para você iniciar um processo de cura eficiente nessa situação é você se curar dessa densidade do diabo, tá? Então, começar a fazer divórcio energético, tá? Quebra de contrato espiritual, para você começar a se desvincular dessa pessoa, tá? Ou meditação de perdão, para você soltar essa pessoa, para ela parar de se torturar tanto pelas coisas que ela fez, tá? Ou pelo que ela perdeu. Visualizações e afirmações para ela seguir a vida dela, que ela tá perdoada, entendeu? Alguma coisa você tem que fazer para soltar isso aqui. Porque essa pessoa está emanando, né? Essa corrente que prende vocês para você, tá? Então, você pode estar tentando se desvincular e não está conseguindo. Então, primeiro você tem que quebrar essas amarras para depois fazer uma cura concreta, tá? Então, enquanto essa pessoa estiver tão obcecada e neurótica com a situação de vocês, você vai ter muita dificuldade de soltar. Então, faça o seu trabalho pessoal primeiro, de se livrar dessa densidade, tá? Para depois fazer um processo de cura seu, cura emocional, chakra cardíaco, tá? De forma a você se livrar dos pesos que ficaram em você dessa relação. Alguma coisa dessa relação vai crescer muito positivo em você, no seu jardim, tá? Você vai se tornar mais forte, você vai se tornar melhor, você vai aprender a identificar melhor as pessoas manipuladoras. Alguma coisa vai crescer de bom nisso aqui, tá? Por mais que você não esteja enxergando isso agora, tá bom? Então essas foram as leituras de hoje. Espero ter colaborado com vocês de alguma forma. Um grande beijo e até a próxima.